Informação que gera valor. Estamos aqui então, terminou agora o debate presidenciável promovido aí pelo SBT em parceria com a CNN, Veja, o Estado de São Paulo, Rádio Nova Brasil FM e Portal Terra. A BMC News, né, que faz essa cobertura especial em parceria aí com o Portal Terra, segue agora repercutindo o debate com os especialistas. Mas antes de falar exatamente com os nossos especialistas, vamos saber como que está a repercussão pelas redes sociais. Deixa eu trazer aqui agora ela, nossa jornalista Isabela Takaki, ao vivo, que está aí acompanhando as redes, de olho em todos os comentários, para falar mais com a gente. Oi, Isabela, muito boa noite. Boa noite para você, Paula. Boa noite a todos. Bom, encerrado o debate, então, há pelo menos 2 horas, está nos Trend Tops ali do Twitter, que são os assuntos mais comentados pelos brasileiros. Hashtag debate no SBT, tá? Ali é pelo menos 2 horas, tá no Top Trends, está em primeiro lugar. E em segundo lugar, o nome de Soraya Tronic está em segundo lugar dos Trend Tops. Ela que foi, então, a candidata mais citada durante o debate, durante essas mais de 2 horas. Em terceiro lugar está o Padre Kelmon, que também foi bastante citado ali, com milhares de tweets. O padre também que falou bastante, rebateu bastante ali os candidatos nas perguntas e também nas respostas. Ele também, que não é muito conhecido e acabou aí sendo seu nome se destacado nas redes sociais. Em quarto lugar está Bolsonaro corrupto ali por conta das acusações, né, de corrupção em relação aos imóveis e que os candidatos, né, acusaram o presidente. Então, é um assunto bastante comentado no Twitter. E em quinto lugar, então, está Ciro Gomes como o nome mais comentado do Twitter, dessa rede social, que é basicamente se fala de política, principalmente num dia como este, né? Então, continuando nos Trend Tops, esse assunto, que é o grande destaque deste sábado, né? O debate. E antes de começar o debate, né, eu dei uma olhadinha nas redes sociais dos candidatos. A maioria deles falou sobre o início do debate ali no SBT, mas só o presidente Jair Bolsonaro, por enquanto, não se manifestou sobre o debate, não fez nenhum corte de falas. Ele apenas tinha tweetado em relação à visita dele à cidade de Campinas, postou imagens. Agora, o ex-presidente Lula também não fez menção nenhuma ao debate que está acontecendo no SBT, nenhuma justificativa até então, já que ele, a gente acompanhou, foi o candidato que mais sofreu aí ataques em relação a essa ausência dele, justamente nesta noite de sábado, no debate do SBT. Ele que é um dos principais candidatos ali à frente da corrida eleitoral, faltou o debate e está sendo bastante comentado também, não está nos Trend Tops entre os 5 mais comentados, mas também está entre os mais comentados do Twitter. O ex-presidente Lula tweetou aqui no Twitter, em suas redes sociais, sobre sua agenda de hoje, falou de sua passagem para algumas regiões, como a zona leste de São Paulo, esteve lá com o Alckmin, como se nada tivesse acontecido, como se não estivesse na agenda ali esse importante debate. O Lula, então, seguiu a vida postando sua agenda de campanha. Ciro Gomes falou, né, mencionou sobre o debate, mas também não fez ainda cortes, diferente de Simone Tebet, aliás, de Soraya Tronic. Ela já fez alguns cortes ali em relação às falas dela, ela junto com Simone Tebet, que falaram bastante, as duas, sobre feminismo, né, feminicídio, sobre essas pautas, questionaram bastante os candidatos. Então, justamente essas pautas estão sendo cortadas ali no Twitter da Soraya Tronic. E, segundo ela, ontem ela tinha postado em relação a uma pesquisa do Monitora, dizendo que ela e Simone Tebet foram citadas mais de 63 mil vezes no Twitter. Foram 6.661 insultos ou tentativas de inferiorizar as duas, querendo dizer, né, por elas serem mulheres, com mensagens misóginas, gordofóbicas, de descrédito intelectual e de assédio sexual. E ela já adiantou, né? Imaginem o que será depois de amanhã em relação ao debate de hoje. Foi justamente nesse ponto que ela pegou bem firme também em relação a esses ataques ali, já que as duas são mulheres.
elas focaram ali nesse assunto, que inclusive é um assunto bastante sensível para o atual presidente da República, Jair Bolsonaro. Bom, da Simone Tebet, ela havia feito um post falando sobre a campanha, também sobre o debate que ia acontecer, chamando a todos. Felipe Dávila já fez vários cortes do debate, principalmente falando sobre as propostas econômicas, ele que tenta não se envolver muito em polêmicas, ficar muito ali no embate de polarização, como ele mesmo diz. Ele falou mais sobre, se defendeu em relação às perguntas que foram feitas a ele. Ele fez alguns tweets, então alguns cortes já em suas redes sociais. Bom, e tem uma pesquisa também que saiu aqui da Quest, bem interessante em relação ao sentimento deste debate, né, durante essas mais de 2 horas que a gente pôde acompanhar. Tem aqui uma pesquisa da Quest analisando as reações, então, sobre os debates nas redes sociais, e quem teve a maior repercussão não só no Twitter, mas em outras redes sociais. 27% dos nomes que foram citados, então, Simone Tebet, 26% Jair Bolsonaro e 25% Ciro Gomes. Esses foram os 3 mais mencionados nas redes sociais, ali segundo a pesquisa Quest, Consultoria e Pesquisa. Agora, Soraya Tronic com 9%, Lula 6%, Padre Kelmon com 6% e Felipe Dávila 1%. Então, os 3 mais mencionados nas redes sociais, Tebet, Bolsonaro e Ciro Gomes. E tem uma outra pesquisa também em relação às redes sociais, em que a Quest já conseguiu monitorar e fazer essa pesquisa de imediato em relação ao sentimento negativo ou positivo de acordo com cada assunto que esses candidatos iam respondendo às perguntas. Então, Simone Tebet teve 80% do tempo de sentimento positivo, segundo essa pesquisa Quest, e 20% negativo. Ciro Gomes, 63% do sentimento positivo e 37% do sentimento negativo. Jair Bolsonaro, 53% com o sentimento positivo e negativo 47%. Felipe Dávila, 50% positivo, ficou meio a meio ali, 50% negativo. Lula, 49% positivo e 51% negativo. Soraya Tronic, 49% positivo e 51% negativo. Padre Kelmon, 10% positivo e 90% negativo. Então, essas são algumas das repercussões até agora desse debate, né, que acabou agora há pouco no SBT, em que a gente está acompanhando, fazendo toda essa cobertura. E, por enquanto, né, não tem nada de anormal, nada de tensão nos bastidores, como a gente acompanhou desde o início do debate da Band, em que os humores estavam mais aflorados. Houve aquele embate ali com Ricardo Salles, André Janones, mas até agora, por enquanto, tudo ocorreu tranquilamente nos bastidores do debate do SBT, Paula. Tá certo, Isabela, muito obrigada pelas informações. Fique aí de olho, qualquer novidade, só chamar e daqui a pouquinho, com certeza, a gente traz mais informações de bastidores com a Débora Oliveira, que está lá, né, acompanhando diretamente lá dos estúdios do SBT. Daqui a pouquinho, então, a Débora traz aqui também mais informações. Obrigada, Isabela Takaki. Qualquer novidade, a Isa volta. Agora a gente vai seguindo aqui na nossa programação e vamos repercutir, né, vamos trazer aqui alguns especialistas para esta conversa, tentar entender aí as visões de cada um deles. Eu chamo agora aqui para a nossa conversa o Écio Costa, professor da Universidade Federal do Pernambuco e economista-chefe do Sistema LIDE Pernambuco. Comigo também Emanuel Pessoa, comentarista político, Paulo Ramires, cientista político e professor da Escola de Sociologia e Política de São Paulo, e também nosso querido jornalista Gabriel Monteiro, que está aqui todos juntos para a gente fazer agora, né, algumas análises em relação a esse debate. Em primeiro lugar, muito obrigada pela presença de vocês, muito boa noite. Boa noite, Paula. Obrigado. É sempre bom estar aqui. E o que a gente vê com esse debate é que, como todos os debates que são feitos no Brasil, são debates extremamente engessados, que não permitem que os candidatos realmente apresentem suas ideias. E dessa vez foi até interessante, porque o Ciro Gomes, inclusive, tocou nesse ponto quando ele falou do debate, disse que o formato do debate não permitia que as suas ideias fossem conhecidas. Por mais que a gente possa ter restrições a certas ideias dele, fato é que seria importante
que ele tivesse a oportunidade de as apresentar. E isso é realmente uma falha no sistema de debates. Isso ocorre porque as regras de debate elas são combinadas com os membros da campanha. Então, aí no final do dia, esses membros da campanha acabam querendo fazer algo muito cauteloso e proteger os candidatos de serem expostos a um contraditório muito forte de ideias. Até porque a gente vai ter a oportunidade de conversar isso, existem ideias que os candidatos apresentam que não param de pé, seriam simplesmente impossíveis para qualquer pessoa que faz orçamento doméstico acreditar na viabilidade de algumas coisas que são prometidas. São coisas tão tenebrosas que tem candidato que, se cumprisse o que promete, quebraria o Brasil mais rápido do que a Dilma. Nós vamos entrar mais a fundo em alguma dessas questões, Emanuel. Em primeiro lugar, queria perguntar aí a opinião, né, do Paulo. Primeiro, para a gente começar aqui, Paulo Ramírez, entender qual que é a sua opinião sobre o debate. Paulo, quem saiu ganhando na sua visão? O mais destacável foi a ausência do ex-presidente Lula, né? Que inclusive todos os candidatos que estavam presentes no debate criticaram bastante, né? Mas isso também foi uma estratégia de Lula, exatamente para que outros temas fossem direcionados a Bolsonaro com a função de criticá-lo. Isso porque Lula pode estar muito próximo de uma vitória no primeiro turno, que mostra alguns institutos. Então foi uma aposta, literalmente, o que o PT acabou fazendo. Ou seja, a não participação de Lula serviu como escudo para que as críticas dos demais candidatos fossem direcionadas ao Bolsonaro. Bom, mais uma vez, Simone Tebet saiu muito bem, eu tive essa impressão, Ciro Gomes também, mas, no geral, o que nós vimos foi, de fato, o Bolsonaro tentando se defender de múltiplas críticas e, de fato, isso acabou sendo favorável ao candidato Lula do PT, que, por incrível que pareça, infelizmente não participou desse debate. Écio, gostaria de saber também a sua opinião, qual a sua visão, né, a sua análise em relação ao debate, como que você viu aí a desenvoltura dos candidatos que estavam presentes? Bem, primeiro, boa noite a todos, foi um prazer aqui estar participando com vocês, está sendo um prazer, né, começando agora, e do debate a gente não tem aí realmente muita coisa nova, né, não tem muita política econômica que venha aí a representar uma grande novidade, além daquilo que a gente já viu no debate da Band e também do que os candidatos vêm apresentando, né? Houve aí muita cobrança, né, em relação ao governo Bolsonaro, e aí o Bolsonaro saiu na defensiva, né, para defender o legado dele, né, durante esses 3 anos e meio, e eu até assino embaixo o que o Emanuel estava dizendo, né, de que muitas das propostas apresentadas, elas precisariam aí de uns 2 orçamentos do que a gente tem hoje, né, para a nossa economia poder dar conta, né, do que está sendo prometido, né? Então, acho que tem muita coisa que precisa ser discutida, né? Está aparecendo aí, por exemplo, a Soraya, né? E o que a Soraya fala do imposto único, né, é algo que a gente precisa realmente criticar veementemente, porque é uma proposta já um tanto quanto ultrapassada, né? Ela é muito regressiva, no sentido do que ela termina onerando muito os mais pobres, isso inclusive foi enfatizado no debate, né? Mas aí ela, em contrapartida, fala da isenção, né, de imposto de renda para os trabalhadores com até, se não me engano, 5 salários mínimos, mas isso não necessariamente vai resolver o problema, porque você ainda vai ter o imposto em cascata, né, acumulado em todas as transações que estão sendo efetivadas. Então você isenta por um lado, mas você está cobrando imposto em cima de imposto, né, em todo tipo de transação. Isso é regressivo, né, isso ataca os mais pobres. Ela diz, não, quem transaciona mais vai pagar mais, mas percentualmente paga a mesma coisa,
que é o que na realidade importa, né? Quando você vai falar em progressividade na cobrança de tributos, os mais pobres eles precisam pagar percentualmente menos e os mais ricos pagar percentualmente mais. E essa proposta dela não vai nessa direção. Senhor, você tocou num ponto aí muito interessante, né, no qual eu queria falar um pouco mais, inclusive, né, a gente vê, pegando já esse gancho próprio que o Manuel falou, esses formatos dos debates, muitas vezes eles tratam ali os assuntos de forma muito rasa e não conseguem se aprofundar exatamente nos seus planos de governo, no que seria o mais importante, principalmente para aquele eleitor que está ainda, né, sem uma decisão, que precisa tomar uma decisão. Fica muito mais ali contra-ataques, né, acusações, e os planos em si, que são os mais importantes, ficam muito rasos. Essa fala mesmo da Soraya Tronic, né, em zerar, né, criar um imposto único, substituir, né, pelo menos 11 impostos federais num único, numa alíquota aí mais baixa, além de tirar o imposto de renda aí dos professores, né? Primeiro que é uma promessa de campanha que precisa de uma aprovação do Congresso, né? Não é assim também, né? Ela não vai, mesmo que se fosse eleita, conseguir fazer uma mudança dessa sem passar uma pauta tão delicada pelo Congresso, né? A gente tem que deixar isso muito bem claro. Mas o fato é, né? Eu queria entender principalmente a opinião de vocês em relação a isso, né? Como fazer esse tipo de proposta, né? Para tentar conseguir angariar um voto, né? Sabendo que não é possível fazer isso sem aprovação do Congresso. Como conseguir arcar com os custos das contas públicas? Se, por exemplo, o Brasil conta aqui com cerca de 2,5 milhões de professores. Se ela zerar o imposto de renda e cortar o imposto de renda de todos os professores, como ela falou, quem vai pagar mais, né? Então, assim, são propostas muitas vezes que a gente percebe que são muito soltas, aleatórias e não são, na verdade, tangíveis, porque a gente sabe que isso não depende do candidato em si, né? O presidente não está ali para tomar essa medida. Emanuel, queria que você comentasse, então, exatamente, né? Esse tipo de proposta que agrega algum tipo de voto, falar isso? Paula, eu, assim, fico tão feliz que o Wes fez esse comentário, Wes, porque eu estava doido para dizer que a Soraya falou tanta bobagem, mas tanta besteira, que ela precisava, assim, pelo menos assistir umas aulinhas no YouTube de economia para entender alguma coisa da baboseira que ela fala. Porque, vamos lá, eu vou pagar tudo com 0,45, vai desonerar o pobre. Vai dar onde? Qual é o empresário que vai pagar do bolso dele? Ele vai jogar tudo na conta do mais pobre. O que ela não entende, parece que falta aí a capacidade de percepção, esse discurso furado, que muitas vezes ela memoriza algumas frasezinhas, né? Não confunda cloroquina com Florentina, um negócio desse. E deixando muito claro, Paulo, isso não tem nada a ver se ela é mulher, se ela é homem, se ela fosse transexual, se ela fosse marciano, se ela fosse de outra dimensão, do multiverso, o que fosse. É bobagem, ponto final. Ela fala muita besteira. Tá? Do ponto de vista da economia, não para em pé as baboseiras que ela fala. Porque se você desse o orçamento na mão dela, amanhã você tinha um déficit de R$1 trilhão no governo central em um segundo. Não tem nenhuma viabilidade. Isso fala uma pessoa que não tem o menor compromisso com a verdade econômica, está falando isso de uma forma populista, prometendo que vai fazer tudo para as pessoas. Parece aquela versão que a gente ouvia falar nos anos 60, 70, que o candidato a vereador e prefeito prometia um saco de cimento e tijolo para as pessoas. Está prometendo isenções fiscais e redução de tributos que não são viáveis com a estrutura brasileira hoje. O que precisa acontecer é, o Estado brasileiro precisa continuar investindo na digitalização de serviços, tem diminuído o número de servidores públicos, tem diminuído em relação ao PIB o gasto, precisa criar condições para a taxa de juros cair, para ao longo do tempo você diminuir os gastos com o serviço da dívida, para diminuir os gastos com o serviço da dívida, sobrar dinheiro para investimento e para o custeio decente. Né? Falou ali ela que o Brasil gasta com a educação com o primeiro mundo, ou para alto lá, o Brasil gasta com o primeiro mundo em percentual do PIB, não em dinheiro absoluto. A nossa renda é ridiculamente baixa em dólares, em euros, então nós gastamos pouco. O problema é que isso é chupinhado pela corrupção e pela maneira que é feito o sistema de pagamentos. É totalmente ineficiente. As crianças no Brasil, elas não aprendem competências. Elas sentam para aprender no modelo do século XIX, enquanto vários outros países, Estados Unidos faz isso no ensino médio, que tem aulas técnicas, a Alemanha faz isso quando você vai para o sistema de faculdade, que a maior parte dos alemães não vai para o que nós pensamos que é a universidade, mas vai para universidades técnicas, que seria algo mais parecido com nossos... Na minha época era Cefet, tá? Não sei mais como chama hoje as escolas técnicas superiores. Eu sou velho, desculpem, tá? Sim, então, é uma baboseira completa que ela fala de proposta. Eu acho que minimamente ela tinha que ter um compromisso
com as pessoas de apresentar propostas execuíveis, porque aí no final do dia ela reclama do Bolsonaro, reclama do Lula, reclama de todo mundo. Mas se ela fosse eleita, ela ia fazer a mesma coisa que ela acusa eles de estarem fazendo. Então, Paula, não tem compromisso com a responsabilidade fiscal. Se o orçamento estoura, é pior para todo mundo, porque vai dar inflação, porque o governo ou vai imprimir dinheiro, ou já jogar o juro na estratosfera, porque vai gastar mais para conter a inflação e vai ferrar a economia, ou vai imprimir dinheiro e vai dar inflação. Então, a receita dela é uma receita do desastre. Então, ela faz isso sim para conseguir voto. É uma tática populista, pequena, tacanha, em que ela simplesmente despreza a inteligência do eleitor. Você vê que é totalmente o contrário. Ali a Simone Tebet, você pode ou não concordar com ela, mas ela apresenta as propostas dela de uma forma coerente, ela mostra de onde vem, para onde vai, você pode não concordar, mas tem uma lógica, segue um sistema minimamente racional e ela se coloca ali como contraponto muito mais em aspectos éticos e do que ela tem um track record no Senado do que a Soraya. Então eu não vejo, por exemplo, a Soraya ficar ali defendendo efetivamente o track record dela como senadora, mas ficar vociferando questão de imposto único. Isso não funciona, não existe como você imaginar, vai passar um imposto único e ponto final. Não tem mais ninguém no mundo sério que defenda isso dessa maneira. Não funciona, é uma baboseira. Bom, posso fazer Por favor. Pode, por favor. Pode, claro. Então, até deu risada. Falando da questão da Tebet, né, ela também tem um lado positivo, né, que é a questão do investimento no ensino técnico. Né? Realmente você não pode estar só priorizando, olha, eu sou professor universitário, tá? Mas você não pode estar só priorizando que você vai formar diversos advogados, né, vão ser uma sociedade só de advogados. Esse é um exemplo exagerado, tá? Enquanto que você tem indústrias que precisam de mão de obra qualificada, né, e você não encontra mão de obra qualificada técnica. Né? Então, o investimento no ensino técnico é realmente fundamental. Só que aí ela vem também com a proposta de que você encerra o ensino médio e aí vai receber R$5.000. Ela disse, olha, pela minha conta vai dar 7 bilhões de reais. Então, novamente, você está querendo gastar, né? De onde que vão sair esses 7 bilhões? Né? Qual o uso desses R$5.000? Por que R$5.000? Né? Então, por que não você fazer um programa de parceria para a aplicação desses R$5.000 numa indústria ou numa empresa que contrate esse jovem que terminou o ensino médio com a capacitação técnica? Ou fazer com que a escola se torne cada vez mais especializada no ensino técnico? Então, assim, tem muita coisa realmente questionável e é muito pouco tempo para se discutir. Você vai ver o Ciro, ele, de uma tacada só, ele não teve chance de falar isso de forma mais aprofundada. Perguntaram a ele sobre uma outra coisa, e aí ele já saiu lá soltando, não, mas porque eu não tenho um programa de renda mínima, eu tenho um programa de antiganância, e eu vou tirar todo mundo do Serasa. Né? Mas e aí? Como é que vai funcionar isso? A lei de antiganância mesmo é uma coisa esdrúxula. Isso não existe. Você querer limitar taxas de juros, não vai ter crédito. Isso já é a mesma coisa de você querer limitar o preço dos produtos, como aconteceu lá na Argentina, e você não encontra mais produto nas prateleiras dos supermercados. Então, assim, realmente é muito preocupante. Eu, como economista, assistindo os debates, me dá uma agonia enorme, porque eu fico tentando puxar alguma coisa viável, né, que possa ser debatida, comentada, mas o formato realmente não ajuda muito. Antes de você fazer só a sua pergunta, Gabriel, só um segundo, só para fazer um comentário aqui rapidinho, porque o Emanuel falou da Soraya, não entender muito de economia. Nós estávamos aqui na BMC News, né, fazendo uma série de entrevistas com os candidatos presidenciáveis e, o Emanuel, só para o seu conhecimento, ela declinou o convite porque ela disse que ela realmente preferia não falar com um público que é muito focado em economia e mercado, que ela não tinha muita dominância do assunto. Só para deixar muito bem claro aqui. Agora a pergunta é do Gabriel Monteiro. Maravilha, eu gostaria de conversar agora com Paulo Ramires, o professor. Eu gostaria de entender mais ou menos o posicionamento de Ciro Gomes nesse debate. Ele dividiu seu tempo, parte em se colocar em oposição a Lula e Bolsonaro e parte em tentar explicar as suas propostas, tentar explicar o seu plano de governo bem desenhado, como ele diz. E também em outros debates ele puxava, não, acessa a Ciro TV para você ter acesso ao meu plano de governo, minhas propostas.
onde está o potencial de crescimento do Ciro Gomes? Onde deve ser demandado esse potencial, esse capital político para o candidato? É realmente em se opor aos dois candidatos? É realmente em apresentar as suas propostas? Porque me parece dividida essa tática, mas como que você enxergou nesse debate de hoje, ele se colocando e até o saldo político que foi gerado a partir dessa participação de hoje? Em relação ao Ciro Gomes, durante toda a campanha, ele se dividiu em 3 frontes. Um contra o Lula, outro contra o Bolsonaro e o outro apresentando as suas propostas, né? A questão de promover uma intervenção federal na questão das dívidas das famílias brasileiras, que foi, de fato, a proposta mais destacável. Mas o fato é que, quanto mais ele fragmentou, né, os seus polos de ataque, né, Lula e Bolsonaro, ele acabou contribuindo muito mais com o próprio Bolsonaro e com o próprio Lula, né, porque o Ciro Gomes foi o único candidato que teve uma maior força com uma alternativa ao que já estava dado, ou pelo menos os últimos governos, do PT e agora do Bolsonaro. Então, o Ciro Gomes me parece que fracassa nessa estratégia, uma vez que não se ganha uma guerra em 2 frontes de batalha, ou até mesmo um terceiro com as propostas. E nessa história toda, o Ciro acabou servindo, inclusive no debate de hoje, como uma espécie de escudo de luxo de Lula, já que Lula e Ciro Gomes realizam o mesmo tipo de crítica à figura do Bolsonaro, né, em relação à questão do desemprego, da inflação, ou mesmo, né, da forma como a pandemia foi gerida, meio ambiente. E o Ciro, enfim, tem uma crítica bastante forte ao Bolsonaro, e nesse sentido, à medida que o Ciro ataca o Bolsonaro, acaba beneficiando o próprio Lula. E da mesma forma, retira votos de si mesmo, já que Lula está muito próximo da vitória no primeiro turno, e nas últimas semanas houve uma avalanche, né, de tweets, de mensagens em redes sociais em nome do voto útil. Isso também está acontecendo do lado dos bolsonaristas, diga-se de passagem, né, que temendo uma ascensão ou um retorno, né, de Lula ao poder, tem também atraído a questão do voto útil, mas, claro, para evitar o primeiro turno. Então, tanto os bolsonaristas quanto o Lula, ou os lulistas, estão, de fato, hoje empregando o discurso do voto Lula, do voto útil. Os lulistas para que seja decretada a vitória no primeiro turno, e os bolsonaristas para que haja ao menos o segundo turno. Mas a resposta nós apenas teremos na próxima semana, quando saírem os resultados. Eu acho importante... Por favor, se o senhor já ia comentar, quero que o senhor fique à vontade, por favor. Complementando um pouco o que Paulo estava falando, me chamou muita atenção em um bloco, uma das perguntas, onde a jornalista do Terra, inclusive, perguntou ao Ciro para a Tebet complementar, né? Que era sobre a questão do voto útil, né? Se ele iria abandonar o partido ou não. E aí ele chamou a atenção de uma coisa muito importante, dele continuar e tal. E aí a Tebet replicou dizendo algo fundamental, né? Você tem um candidato que está em primeiro lugar nas intenções de voto e que não apresentou um programa de governo, né? Ele tem um cheque em branco. Ela disse isso, né? Que ele tem um cheque em branco e que isso não é algo admissível, né? Também não participar do debate, não trazer as ideias para apresentar, e aí o próprio, a rede, né, do consórcio que fez o debate, todo o bloco apresentou lá, né, o púlpito vazio, né? Mas isso é que chama muita atenção. Você tem um candidato em primeiro lugar e a gente não tem as indicações, né? Tem algumas entrevistas aqui e acolá onde você tira algumas conclusões, mas o debate é importante para apresentar melhor as ideias, né, que estariam num programa de governo que também não foi apresentado. Emanuel, sua opinião? Paula, veja só. Apresentar um plano de governo para o Lula o coloca vulnerável em 2 frontes. Primeiro, que se ele faz um programa de governo realmente que fosse para funcionar, para botar o país para frente, ele entraria em choque com boa parte da militância do PT.
porque essa militância aguerrida do PT, essa turma que vai para a rua, agita bandeira vermelha sem cobrar, tem propostas que também não tem pé nem cabeça, que fazem a Soraya parecer um PhD. Tá? Então é coisa como imprimir dinheiro, ocupar terra, controlar a exportação, expropriar grandes fortunas e tudo mais. É óbvio que qualquer pessoa no mundo pensa, quanto mais rico for, mais devia pagar imposto. Mas se você hoje, com movimentação de capital, você vai lá e tenta controlar grandes fortunas, o cara transfere o dinheiro para o exterior, manda o dinheiro para uma holding e acabou. Então é óbvio que você precisa hoje fazer algum sistema em que você aumente, na verdade, a formação bruta de capital no país para você aumentar o investimento privado. Então é um pouco diferente, é o contrário, você tem que facilitar a vinda de dinheiro do estrangeiro para o Brasil, para aumentar, tornar o Brasil mais seguro, para você poder ter dinheiro para fazer investimento, porque o Brasil não tem mais capacidade hoje, com o serviço da dívida como está, de fazer investimento público. E isso também não se sustenta no longo prazo. Investimento público, né? O Estes, economista, sabe que nos anos 70 tinha uma teoria chamada Big Push, né? Que o Estado ele vinha fazer o primeiro investimento inicial, ajudava a formação bruta de capital e depois a iniciativa privada tomava conta. No Brasil, a iniciativa privada não tomou conta. Inflação, subsídio, tudo que você puder imaginar, proteção contra o mercado internacional e por aí vai. Então, se o Lula ele coloca coisas factíveis, como, por exemplo, coisas que ele fez no primeiro mandato dele, que o primeiro mandato dele foi um mandato bem diferente do que seria o programa do PT, ele vai ter problemas com a base. Então, ele vai ter que ficar entrando em discussões internas e gerar notícia negativa com a base. É um problema. E se ele promulga o programa de governo que a base do PT dele quer, ele se torna vulnerável a ataques da sociedade. Então, para ele, a estratégia melhor que possa haver é realmente não publicar. E não é uma questão de ser cheque em branco, porque no final do dia, as pessoas falam, está dando um cheque em branco. Não, nenhum candidato cumpre à risca o seu plano de governo, porque normalmente é uma carta de intenções. É como o orçamento brasileiro. O orçamento brasileiro, por não ser impositivo, ele é um grande blá, 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 blá. Como era o negócio do futebol? É um fala muito, certo? Então a ideia aqui é que ele faz isso como uma estratégia político-eleitoral que para ele é cômoda por ele estar à frente nas pesquisas há muito tempo. Então ele faz isso para evitar brigar com a sua militância ou sofrer ataques da sociedade civil como um todo. Então do ponto de vista de estratégia é inteligentíssimo. Obviamente do ponto de vista do eleitorado é terrível, mas o que ele quer é ganhar a eleição e não está se importando com. Ponto. O fato dele não ter participado desse debate, né, essa estratégia aí exatamente dele não ter ido, ele foi muito criticado no desempenho do primeiro debate lá na Band, porém tem uma outra questão, ele confirmou presença no debate da Globo, que deve acontecer agora, dia 29 de setembro. Eu queria entender um pouco da visão de vocês, né, se vocês acreditam que realmente essa estratégia de não ter ido especificamente nesse debate atualmente do SBT, foi no primeiro, no da Band, foi muito criticado, não foi nesse, está à frente aí das pesquisas, mas confirmou a presença dele na Globo. A entrevista dele no Jornal Nacional teve um tom bem mais amistosa, vamos dizer assim, não é novidade para ninguém que a Globo tem uma linha editorial anti-Bolsonaro. Vocês acreditam, né, que ele realmente deve ir ao debate da Globo? Até então está mantida a presença dele. E o que o eleitor enxerga? O eleitor consegue ter essa definição exatamente, né, o fato dele não ter ido agora e confirmar presença num próximo, isso pode trazer algo ruim para a imagem do candidato Lula, ou Emanuel? Vai desagradar quem já não gosta dele. Quem gosta dele vai engolir qualquer desculpa que ele deu, poupando a voz, não avisar a data, o que quer que ele diga. Quem gosta dele vai comer a ideia. Quem não gosta dele vai bater, não faz diferença. Só que ele não ir para o debate da Globo é diferente. Por mais, obviamente, se tivesse um grande pool de emissoras e tudo, a gente sabe que a Globo tem uma audiência maior. Então, pela audiência da Globo ser maior, a possibilidade de dano com indeciso é muito maior. E muitas vezes a gente percebe pelo índice de audiência dos debates dos anos anteriores que a maior parte do eleitorado deixa para assistir o último debate. Então a Globo, como maior emissora, tem sempre se colocado como último debate, porque ela tanto catapulta a sua posição de grande emissora, como ela pega esse momento final do eleitorado indeciso. Então, ele comparecendo ao último debate, para a base dele é como se ele limpasse essa falta do debate. Então, é de novo, estratégia de quem está na frente. Se eu não me engano, em 98, Fernando Henrique também não foi ao debate quando ele estava na frente. Se eu não me engano, a Dilma também faltou debates em 2014. Então, isso não é uma estratégia nova nas eleições presidenciais brasileiras. É uma pena, mas esse modelo de debate, Paulo, é tão chifrinho, não por conta das emissoras. As emissoras adorariam ver os candidatos brigando, porque o fogo no parquinho da audiência. O que acontece é que as campanhas,
elas querem evitar escorregões graves dos candidatos, então elas decidem o formato em comum acordo com as emissoras, e por conta disso o sistema é altamente engessado de debate. É uma tragédia que não permite o eleitor efetivamente conhecer de verdade o seu candidato. Porque é numa conversa mais solta, mais frouxa, numa situação como essa, que o candidato ele vai se irritar, que ele vai falar a verdade, que ele vai sair do script, que ele vai comentar as ideias dele, que ele vai soltar um palavrão. E é isso que a gente precisava para realmente conhecer os candidatos. Pode olhar como é a eleição nos Estados Unidos. Você vê os debates são pesadíssimos, pesadíssimos. E ali você conhece muito melhor as pessoas, e tanto é que nos debates americanos se revela como é a personalidade verdadeira dos candidatos quando assumem a presidência. No Brasil, é aquela coisa, né? Parece aquelas entrevistas de emprego do cara mentiroso. O cara é o santo, o anjo, o trabalhador. Qual é o seu maior defeito? Eu sou perfeccionista. Aí quando ele vai trabalhar, não se dá bem com o colega, trata o inglês fluente, good morning. E aí quando ele vai trabalhar no dia a dia da empresa, não serve. Então, por exemplo, eu quando contrato gente, levo para jantar, vejo como trato o garçom. Porque eu tiro da zona de conforto. Então, realmente está faltando um debate melhor. Quem sabe nas próximas eleições, que dificilmente... se o Lula não ganhar essa, dificilmente não vai ter mais disputa para ele. Bolsonaro ganhando essa, não concorre novamente. Então, quem sabe na próxima eleição, ou mais uma na frente, esse formato mude com a nova geração de políticos um pouco mais moderna, que vão aí ter que dar mais contas em redes sociais e vão ser mais pressionados de forma direta pelos seus eleitores. Paulo Ramírez, gostaria de ouvir a sua opinião. Lula, como eu disse, acabou por usar a sua ausência como uma verdadeira estratégia, né? Exatamente porque, como bem foi comentado agora, o debate do SBT num sábado, final da tarde, né, início da noite, tem uma menor audiência tradicionalmente, né? E o debate da Globo, claro, tem maior audiência, acredito que ele sim vá comparecer nesse debate, mas como havia comentado, a grande estratégia era fazer com que o foco das atenções no debate de hoje do SBT fossem as críticas ao Bolsonaro e as reações de Bolsonaro em relação a essas críticas, né? No último debate, né, da Bandeirantes, o que a gente observou, por exemplo, foi uma certa divisão das críticas mais ferozes, né, entre Bolsonaro e Lula, mas ainda assim para o Bolsonaro. Então, para evitar, né, um aumento da rejeição do lulismo, que gira em torno de 39%, 42%, dependendo da pesquisa, o PT acabou se resguardando em termos de estratégia política, deixando o Lula ausente desse debate, e foi apontado no início do programa, né, que não há nenhuma menção nas redes sociais do presidente sobre esse debate, sobre a sua ausência. Ele fez como se simplesmente nada de importante tivesse ocorrido hoje. Bom, o Lula, ele também joga com uma outra estratégia, né, que é do esgotamento da população em relação ao que a gente está discutindo aqui, né, as propostas muito fracas, candidatos que, por vezes, se assemelham em relação às críticas, ou mesmo a forma como eles se comportam nos debates, né, há uma escassez muito forte de ideias, isso é fato, ou boas explicações sobre os projetos de cada político. Então, o que a gente acabou vendo é que, nesse debate, o foco não era exatamente em apresentar propostas, mas promover uma batalha de rejeições, sobretudo em torno do Bolsonaro, e o Lula se esquivou de toda dessa avalanche, né, de críticas que poderiam ocorrer sobre sua pessoa, né, nesse debate de hoje, enfim, guardará as últimas cartas na manga para o debate da Globo, onde certamente ele vai ser muito criticado, porque tanto o Ciro quanto o Bolsonaro terão que partir para o tudo ou nada. Simone Tebet também, evidentemente. Mas, no debate de hoje, o que se esperava seria um tom mais agressivo entre Bolsonaro e Lula. Lula, fugindo ao debate de alguma forma, se favorece, prejudicou o Bolsonaro numa possível alavancagem final, nesse finalzinho de primeiro turno, e agora a gente vai ter que ver esse debate da Globo como vai ser. E certamente o Lula precisará se preparar muito bem, porque ele será o saco de pancadas desse último debate, já que o Ciro Gomes tem a impressão que
atacará tanto o Bolsonaro quanto o Lula, né, como sempre tem feito, mas principalmente o Bolsonaro, né, com ditos, como ele usou no primeiro debate, chamando Lula de presidiário, enfim, o acusando, né, dos inúmeros casos de corrupção que foram vinculados na mídia, enquanto que Lula atacará Bolsonaro em função da questão da pandemia, da crise econômica, da miséria, da fome, enfim, não vai sair mais ou menos disso a campanha desse ano, e as propostas sempre escassas. O Lula simplesmente se apresenta na mídia dizendo que quer ser presidente para fazer melhor do que ele fez antes, mas não mostra como nem onde direito. Então, de fato, dentre as campanhas presidenciáveis, desde do processo de redemocratização, eu diria que essa é a mais empobrecedora do ponto de vista da apresentação de propostas. Bom, eu quero trazer agora Isabela Takaki, nossa jornalista que está de casa, mas acompanhando toda essa cobertura também junto com a gente, de olho ali nas redes sociais. Tem perguntas aqui para os nossos convidados. Isabela, fica à vontade, pode fazer a sua pergunta. Olá, boa noite a todos. Bom, primeiro, pegando o gancho do que o Emanuel disse em relação ao debate mais quente, como acontece nos Estados Unidos, realmente acho que faltou Lula, né, para esse debate mais quente. Agora o Paulo estava dizendo em relação a faltaram propostas a serem debatidas, né, não só nesse debate, mas acho que em todos os outros debates, né, Ciro manteve ali seu tom até meio sarcástico às vezes, né, mas um debate morno, e Bolsonaro também, por incrível que pareça, falou sobre o seu governo, mas sem muito entusiasmo, assim, na minha visão. Bom, Lula disse que vai anunciar seu plano de governo se ganhar as eleições, né? Não deve anunciar antes o plano de governo. A gente viu bastante propostas ali serem faladas, porém não disseram exatamente como colocariam em prática essas propostas, como fariam ali. E assim, junto com essa decisão de Lula de colocar para frente aí essas decisões do que fazer exatamente na prática com o Brasil depois das eleições, vocês acreditam, né? É uma pergunta mais ampla, que com a situação econômica que a gente está vivendo instável, as pessoas, nem os candidatos sabem realmente como vão lidar, porque eles falam bastante proposta, mas não falam exatamente na prática ali o que farão, né, caso vençam as eleições. Qual que é a visão de vocês em relação ali ao start? A partir do momento que esse candidato ganha as eleições, realmente eles sabem o que vão fazer ou só estão debatendo propostas ali para tentar ganhar tempo? Vamos começar com o Écio, né, que é economista primeiro. Vamos lá, Écio. Eu sabia que essa pergunta vinha para mim. Mas então, primeiro eu acho que eles não estão tentando ganhar tempo, eles estão tentando ganhar voto, né? Então eles estão vendendo tudo que eles têm que não tem ali, né, em questões de orçamento, né, de promessas com subsídios, né, retirada de impostos ou simplificação de impostos. Mas a realidade é que o ano que vem deve ser mais difícil, né, do que esse ano, tá? A gente vai ter esse ano um crescimento relevante, aí, muito provável acima dos 3%, tá? Pelas projeções que a gente vê acontecendo. A inflação está sendo controlada aqui, mas o grande problema está vindo lá de fora, né? Lá fora há uma grande desaceleração que vai se sentir o impacto no ano que vem. E aí isso impacta muito aqui o Brasil em termos de balança comercial, do agronegócio. Aliado a isso, você tem também aqui uma política que foi tomada de forma certa, né, correta pelo Banco Central, de elevação das taxas de juros, mas que também freia a economia. Aí, aliado a isso, você já tem aí um déficit fiscal, né, já contratado para o ano que vem também muito forte. Então, quem assumir a cadeira a partir do ano que vem vai ter que lidar com esse cenário macroeconômico. Então, como você vai tratar isso, né,
depende de muito profissionalismo, de muita coerência, né? Porque senão você vira um problema ainda maior, né? Se você tomar decisões de gastar ainda mais, né? De não ter coerência, de não organizar a casa, né? Eu vi o Alckmin dando uma declaração, né, de que a reforma tributária, ela nos primeiros 4 meses conseguiria aprovar, né? Não sei que reforma ele está se referindo, né? Espero que seja ou o modelo que está no Senado ou o modelo que está na Câmara, que são os melhores modelos, né? Com a adoção do IVA, né? E aí sim você vai ter um avanço realmente considerável. Isso sinaliza de forma muito positiva para o mercado, né? E aí os investidores internacionais podem, né, olhar mais para dentro do Brasil, já que teremos essa questão do manicômio tributário resolvido, né? Mas outros reveses podem acontecer, né? Se você abandonar a reforma trabalhista que trouxe avanços importantes, né? Se você mudar muitos desses avanços que a gente teve, né, de concessões, né, durante esse governo, e começar a mudar para que você tenha o BNDES como grande financiador, né, do investimento das empresas, de onde vai sair esse dinheiro, né? O endividamento vai aumentar ainda mais, né, numa situação que já vai ser de economia desacelerando. Esse ano vamos ter superávit primário pela primeira vez, né, em vários anos, né? Desde 2013 que a gente não tem superávit primário. Mas o ano que vem, o orçamento que foi encaminhado já apresenta um déficit de mais de 60 bilhões. Então, se você não tiver novas privatizações, ou se você não tiver um movimento surpreendente aí pró-mercado, você termina tendo um crescimento realmente bastante fraco, o que vai onerar muito as contas do governo, e a conta não vai fechar, né, se você promover investimentos, né, promover política fiscal, sem ter de onde tirar esse dinheiro. Eu queria que o Paulo comentasse, né, sobre esse mesmo assunto, Paulo, mas já pegando um pouco mais de carona na pergunta que a Isabela fez, né, sobre essas promessas exatamente, né, em relação que precisam ser realmente levadas, né, não só como promessas ali, que precisam passar pela aprovação do Congresso em si. Puxar uma outra questão, que esse ano tem 87% dos deputados tentando uma reeleição. Temos aí para Senado 27 vagas sendo disputada, né? Esses eleitos, por sinal, devem ocupar o cargo até 2031. A importância, né? A gente vê debates exatamente trazendo sempre ali para os presidenciáveis e governadores, mas a importância, né, da população também entender mais sobre todos esses trâmites aí, exatamente, que as aprovações muitas vezes são campanhas, né, ali para ganhar votos, mas que precisam de uma aprovação do Congresso. Mas por que então, né, a gente tem aí 87% dos deputados tentando uma reeleição, e muitas vezes as pessoas, elas nem sequer lembram quem foram em quem ela votou, né, tanto para o Congresso, na Câmara ou no Senado, nas últimas eleições. Queria só já que você comentasse também sobre a pergunta da Isabela e falasse um pouco mais da importância também de saber exatamente levar a sério aí esse voto, tanto para deputado estadual, federal e senadores. Eu diria que as eleições para o legislativo, tanto no nível federal e estadual, são sempre ofuscadas pelas campanhas, né, para governadores e presidentes. Nos Estados Unidos é interessante a gente perceber que as datas não coincidem, né? Ou seja, a eleição para o Congresso é diferente da eleição presidencial. Isso no Brasil seria fundamental, uma reforma política nesse sentido, exatamente para que o eleitor pudesse criar uma identificação maior com os políticos, ou pelo menos os partidos, ou mesmo propostas, né? Então eu diria que a campanha eleitoral acaba fazendo com que a grande mídia acabe intensificando, né, todo o foco, né, diante dos importantes candidatos à presidência. O período, né, eleitoral na TV, no rádio, é muito pequeno para cada candidato, cada um fala em torno de 5 segundos, e o pouco que se pode saber sobre ele se deve principalmente à internet hoje, né? Mesmo assim, não é suficiente para comparar, né, diferentes políticos, partidos e tudo mais.
Resultado, a cada eleição nós temos um Congresso totalmente descompromissado com os interesses reais de quem mais precisa, da população mais pobre. Há uma série de religiosos levando pautas, né, que deveriam estar na esfera privada, principalmente no que diz respeito às suas respectivas religiões e tudo mais, e a gente acaba esquecendo que, no final das contas, o Brasil é um país republicano, precisa aceitar todas as religiões, a diversidade cultural, a diversidade de gênero, enfim. Então, de fato, o Congresso ele acabou sendo muito empobrecido em relação às suas propostas, seus projetos. Geralmente, eles acabam vindo do Executivo. E é muito difícil também um deputado aqui no Brasil conseguir grandes articulações com ideias próprias e que não estejam, no final das contas, sujeitos aos interesses dos próprios partidos, alguns conluios, conchavos políticos. Então, de fato, o legislativo brasileiro, que deveria ser a casa do povo, acaba sendo, na verdade, a casa de pequenos grupos, com pouca representatividade diante da sociedade e com pouca capacidade de realizar grandes transformações sociais, políticas, econômicas. E, mais uma vez, muitos políticos nessa eleição serão beneficiados de todo o seu passado histórico, muitas vezes relacionados à corrupção, exatamente porque o foco de toda a imprensa e de todo o eleitorado também acaba sendo para os candidatos à presidência e aos governadores. Perfeito, Paulo. Gostaria até de comentar justamente esse assunto. Nós falamos muito sobre a relação do poder legislativo com o poder executivo. E hoje o que me chamou a atenção foi a participação do padre Kelmon, que perguntou justamente à candidata Simone Tebet sobre um tema que não é muito abordado em debates presidenciais. Não sei se por uma estratégia dos candidatos ou se por uma questão de situação, que é o aborto. Relacionou, claro, a sua posição feminista, que ela defende desde o início da campanha, que ela defende em suas propagandas eleitorais, e a questionou sobre o apoio ou não à pauta do aborto. Como que essas questões mais sensíveis atacam os candidatos, ferem a imagem ali que eles estão querendo passar? A Simone se disse contra o aborto, então foi colocada em contradição em relação à sua posição feminista. Ela defendeu que o seu feminismo não necessariamente defende aborto. Como que essas pautas sensíveis atacam os candidatos e elas devem ser realmente tratadas em um ambiente executivo, ou isso é pauta para o legislativo, que é onde essas discussões elas normalmente acontecem? Gabriel, aproveitando o gancho aqui que você colocou, antes de responder a questão da Simone Tebet, só trazendo uma coisa que o Écio estava falando, é o seguinte. Pensa comigo uma coisa, o Brasil é um baita exportador de commodity, comida e tudo. Por que a gente, em vez de exportar maçã ou exportar banana, a gente não exporta geleia? Que é o produto industrializado que é mais caro. Tem um motivo, o motivo é muito claro. A gente tem um troço desgraçado chamado IPI. É uma desgraça, é um imposto que incide sobre a industrialização. Como é que eu quero industrializar um país se incide o IPI? Você pensa, mas se ele exportar, não incide o IPI. Incide, ele vai ter crédito tributário. Então ele paga para depois descontar. Quem vai fazer uma lambança dessa? E outra, o cara está ali na terra, já está quase tudo mecanizado, tem pouquíssimo funcionário. Se ele for montar a indústria, ele vai precisar de funcionário. Vai precisar de departamento de venda, departamento de comércio, departamento de logística, aí ele vai tomar, a cada 10 funcionários que ele tem, ele vai tomar em 5 anos, 5 a 6 processos trabalhistas. Ele não quer essa dor de cabeça dele, porque o risco para ele não compensa. Ele prefere ganhar 30%, 40% a menos, mas viver em paz, sem estresse, sem se preocupar com o fiscal batendo na porta, encontrando irregularidade, até se o assento do banheiro tem meio milímetro a menos ou a mais de diâmetro, na hora que a pessoa vai sentar para fazer as necessidades. Então, essa burocracia, a forma de tributação e a forma que ocorrem os processos trabalhistas no Brasil são uma desgraça que impede o Brasil de avançar. Segundo ponto, a questão da representação não tem a ver, eu vou discordar do colega, não tem absolutamente nada a ver com a campanha coincidir ou descoincidir. Tem a ver com o fato de que no Brasil as eleições para deputado federal e deputado estadual, elas envolvem o estado inteiro. Então, para você eleger um deputado federal de São Paulo, se ele nasceu na cidade de São Paulo, viveu a vida toda, por exemplo, no bairro do Morumbi, é conhecido no bairro do Morumbi,
trabalha no bairro do Morumbi, ele vai catar voto em Ourinhos, ele vai catar voto em Fernandópolis, sei lá, todas as cidades que você tiver, eu nem sei se Fernandópolis é a cidade do estado de São Paulo, desculpa, na cabeça, é na fronteira, né? Não, é cidade de São Paulo, é bem perto do Rio Preto. Eu digo Sertanópolis, que é no Paraná, desculpa. Então, assim, o cara vai ter que caçar voto no estado todo, então ele não tem identidade com o eleitor. O que você muda isso? Sistema distrital. Como é que funciona o sistema distrital? Você vai dividir o estado de São Paulo, como você podia dividir a Bahia, o Amapá, a Pará, todo mundo vai dividir em áreas territoriais e aquela área territorial vai eleger o seu respectivo deputado federal ou o seu respectivo deputado estadual. Os distritos, obviamente, podem ser um pouquinho diferentes por conta do número de deputados federais e estaduais. Quando você elege uma pessoa do seu distrito, ela tem que morar no seu distrito e ela vai ter que trabalhar por aquele distrito, porque senão você não vai votar nela. Então tem identificação. O que vai acontecer? Essa eleição vai acabar se tornando majoritária. Então todo mundo lembra em quem votou para presidente em 2018. Vai ser quase ninguém lembra para quem votou em deputado. Se tornar isso majoritário, que é o que acontece nos Estados Unidos, lá todo mundo sabe quem é seu congressista. O congressista americano, ele é abarrotado todo mês de cartinha, de e-mail das pessoas da sua redondeza. E ele mora lá, porque se ele não morar lá, ele não pode concorrer a deputado daquele distrito. Isso gera cobrança. Sobre a questão do aborto, vamos lá, Gabriel, é pauta sensível, mas está se tornando cada vez mais cara à sociedade brasileira. Então, hoje a sociedade brasileira ela quer, sim, discutir direito a armamento, a sociedade brasileira quer discutir a questão do aborto, a sociedade brasileira hoje quer discutir questões de racismo, a sociedade brasileira quer discutir questões de misoginia. Então, isso são pontos que, para as pessoas, são importantes onde o presidente da República se coloca. Existe um conceito em ciência política chamado log rolling, né? Vem do inglês de empurrar aquelas... Quem assistiu o desenho do Pica-Pau? O Pica-Pau ia lá pro rio, catarata do Niágara, né? Aí ele ficava pulando naqueles troncos de madeira para empurrar o tronco de madeira na água. Isso é o log rolling, quando você empurra uma tora de madeira. Então, o que acontece aí? Quando você tem o log rolling, você pode ver que seu candidato tem defeitos, só que ele defende uma determinada posição que é tão mais importante para você que você prefere passar por cima dos defeitos dele. Então, por exemplo, eu conheço pessoas que falam mal do Bolsonaro, mas a pauta mais importante para elas é a liberdade de comprarem armas. Elas são fanáticas pela questão do armamento. É o ponto central para elas da discussão política. Então, essas pessoas que, mesmo com ressalva ao Bolsonaro, votam no Bolsonaro. Conheço pessoas que são super favoráveis ao aborto, mas dizem com todas as letras que teve mensalão e o PT é um partido corrupto, mas votam no Lula, porque para elas é importante a questão do aborto e elas acreditam piamente que se depender do Lula e do PT, vai haver uma liberdade maior de abortar no Brasil. Então é óbvio que, querendo ou não, Gabriel, esse assunto contamina o presidente da República, porque no Brasil, assim como ocorre nos Estados Unidos e na maioria dos países latino-americanos, as pessoas acreditam no presidente da República para liderar processos políticos. Por mais que no Brasil as pessoas não consigam perceber que o presidente ele não tem mais tanto poder efetivo por conta do engessamento do orçamento quanto ele teria na redação original da Constituição de 88. Então a Constituição de 88 ela cria um sistema meio maluco, que tem muitas características parlamentaristas, mas ao mesmo tempo dava muito poder ao presidente por meio da medida provisória e por meio dos decretos presidenciais. Esse poder da medida provisória foi sendo diminuído e o poder presidencial de execução foi diminuindo com o engessamento do orçamento com despesas obrigatórias que consomem mais de 95% da receita. Então, as pessoas, mesmo assim, elas ainda querem ver o presidente liderando. Pode falar, fica à vontade. Queria acrescentar um ponto fundamental aí na sua fala, Manuel. Essas pautas, elas vêm ganhando relevância, mas quando você vai olhar, inclusive ao longo do debate, as trends, né, do Twitter, a economia vinha lá no topo, certo? Então a economia ainda é uma pauta fundamental, e aí você traz, né, as subpautas, né, inflação, desemprego, a miséria, tudo isso está correlacionado com a pauta econômica, e aí isso sempre faz uma grande diferença, né, para você ficar na liderança ou não conseguir, né, uma reeleição, como a gente está vendo agora esse risco aí, principalmente com os resultados das pesquisas. Écio, eu sei que você tem a agenda, né? A gente já vai te liberar agora também, não, mas quero por agradecer enquanto a sua gente presença. pode continuar.
Então tá bom, então eu quero só ouvir a opinião do Paulo para a gente concluir esse assunto, por favor. Nós não estamos te ouvindo, Paulo. Deixa eu só ver se está multado exatamente aí no seu computador. Emanuel, você quer complementar? Eu vi que você estava querendo argumentar alguma coisa. Não, na verdade, o Ezequiel falou uma coisa fundamental. Tem um americano, acho que chama Gerald Kramer. Ele fez a análise de dezenas de eleições em vários estados americanos e eleições presidenciais americanas. Ele constatou o seguinte: existe uma correlação direta entre satisfação econômica e reeleição de um candidato ou eleição do sucessor que ele aponta. Então, quando as pessoas estão felizes com a economia, as pessoas tendem a reeleger o governante ou votar em quem ele indica. Quando as pessoas estão infelizes com a economia, as pessoas tendem a fazer a troca. Tanto é que eu já vi análise de pessoas muito inteligentes e sérias dizendo que se a eleição levasse mais 60 dias, você viraria a tendência para o Bolsonaro de forma fenomenal, por conta da superação de expectativas da economia. Subiu, estamos no ponto mais alto, se eu não me engano, do mandato do Bolsonaro, a expectativa com o crescimento da economia. E isso leva um tempo para se traduzir em votos. Então, como a economia que estava prevista esse ano ia crescer 1 em alguma coisa, que segundo todos os analistas deve bater mais de 3, e o desemprego já está muito mais baixo, tá certo. Ninguém está dizendo que as pessoas estão ganhando o que elas deveriam ganhar, o que elas merecem ou o que nós queremos que elas ganhem. Mas fato é que a capacidade produtiva, a mão de obra ocupada no Brasil está batendo recorde em número de pessoas. Índice ainda não, mas o número de pessoas está batendo recorde, o índice está caindo. Então, é óbvio que se a eleição levasse mais 30, 60, 90 dias, isso beneficiaria fortemente o Bolsonaro. Isso explica o desespero da campanha petista em massacrar o Ciro Gomes para tentar tirar os votos úteis para tentar eleger o Lula no primeiro turno. Isso se nós acreditarmos nas pesquisas, né? Porque tem pesquisa da Brasmarket que diz que o Bolsonaro está 15 pontos na frente do Lula. Então você tem pesquisa para todo lado. Eu até brinco, né? Que de acordo com o IPEC, né? Lula está reeleito Lula está eleito na semana que vem. E de acordo com o Instituto Paraná, Bolsonaro vai amassar o Lula. Então você tem que escolher o instituto que você quer. Mas se você tivesse mais tempo, era muito provável. Então eles querem matar a eleição agora para não dar tempo de ter mais algumas semanas de melhoria da sensação de prosperidade econômica que pode mover os indecisos e aqueles que se abstêm em direção ao Bolsonaro. Especialmente porque segundo turno, cada voto que o Lula deixa de ganhar, cada voto que o primeiro lugar deixa de ganhar, na verdade é como se estivesse indo para o segundo lugar. Eu queria suas conclusões finais também, Paulo, por favor. Isso, é outro tema ainda. A gente ficaria aqui até amanhã debatendo todos os temas. Mas a gente eu sei, porque todos vocês têm agenda, compromissos. Eu quero só, então, trazer aí a conclusão do Paulo para a gente poder encerrar. E de fato, concordo plenamente com o último comentário, né? Já que a economia ela é determinante, né, na formação da subjetividade dos indivíduos, né? E caso comparemos Lula com Bolsonaro, é inegável que, para a maioria da população mais pobre, o governo Lula foi muito melhor sucedido em relação ao que é o governo Bolsonaro. Por mais que a economia esteja crescendo agora, o que, lógico, é muito importante, não chega a uma comparação, né, no mesmo nível do que foi na época do Lula. Isso mostra... aliás, isso acaba sendo mostrado nas pesquisas eleitorais, né? O eleitor, de fato, é muito movido pelas questões econômicas. Eu diria que existe algo em torno do que a gente poderia chamar de uma memória eleitoral. E a memória eleitoral do período, né, petista, para a população, para a maioria dela, foi muito melhor, né, em relação à taxa de desemprego mais abaixo, o poder de consumo era maior, o PIB crescia mais, etc., né? Então, as pessoas viajavam mais, então tudo isso acaba influenciando muito nessa decisão final. Ainda mais os indecisos, né? Que temos muitas mulheres que estão indecisas, mostram as últimas pesquisas, mulheres com até 2 salários mínimos, que são exatamente as que menos recebem, uma quantidade de salário suficiente para manter suas famílias, sustentar seu filho. Então, de fato, esses indecisos, eles podem ser muito importantes nessa reta final.
e isso justificou a ausência do Lula, que não queria ser criticado, ou diante dessa memória eleitoral, que voltassem, né, as críticas em relação aos casos vinculados na mídia sobre corrupção. A participação de vocês, Paulo Ramires, muito obrigada, cientista e professor da Escola de Sociologia e Política aqui de São Paulo. Obrigada pela sua participação. Fica aqui o convite para voltar em outras oportunidades. Obrigado, um abraço. Obrigada, Écio Costa também, quero agradecer, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente, o Écio também, né, economista da Universidade Federal aí do Pernambuco, está aqui com a gente também. Tem o Écio ainda, só para me despedir dele aqui na tela, deixa eu ver rapidamente se eu consigo tê-lo aqui. Também. Estou por aqui, foi um prazer, obrigado e até uma próxima. Muito obrigada, professor da Universidade Federal do Pernambuco, economista-chefe do Sistema LI de Pernambuco. E também vou me despedindo dele, Emanuel Pessoa, que sempre já é de casa, está aqui com a gente sempre. Eu sempre brinco, né? Eu nunca sei como eu chamo o Emanuel, né? Se ele é